eu vou colocar a nossa reunião para gravar e eu estou explicando para eles aqui, para que todos que entraram por último entendam. Tem algumas dúvidas de como acessar o Classroom, né? E eu quero de novo deixar bem claro para vocês: existe o Classroom, que é o aplicativo, e existe o Classroom no navegador. O do navegador é o ideal para o professor, que ele vem mais completo, ele tem mais coisas. E você pode acessar tanto pelo celular quanto pelo computador. Já o Classroom aplicativo, ele é focado para o aluno. Porém, por que eu pedi para vocês baixarem ele? Porque nessa situação que vocês estão como aluno e o aluno de vocês vai ter dúvida como usar ele. E vocês precisam resolver isso, certo? Então, esse é o ponto. Vamos aqui. Acessei aqui, digitei classroom.google.com. A primeira coisa que ele vai pedir é o e-mail. Qual que é o e-mail para entrar? Então, no caso, eu quero entrar no e-mail da nossa turma, que está, olha o tanto de usuário que eu tenho aqui. Tem que gerir isso para saber onde efetivamente está a turma. Mas é por causa das escolas, né? Que eu auxilio. Ó, show de bola, achei a nossa turma aqui. Dentro dessa turma nossa aqui, nós temos aqui o grupo, que é o grupo PEC 7, quarta turma Brasil. No caso de vocês, vai aparecer assim, ó. Vai aparecer somente essa turma. E no mais, se você fez a atividade de ontem, vai aparecer essa e a que você criou. Nessa que aparece, vai aparecer aqui, ó, bem nesse lugar, um emblema de como se fosse a figura de um hominho, de um menino. Eu falo que é só, não tem rosto, é só o formato de uma pessoa. O que quer dizer esse formato? Quer dizer que você é aluno dessa turma. E quando não aparece nada, nesse caso aqui, quer dizer que você é professor. Vou dar um exemplo aqui de uma turma aqui minha, quer ver? Ó, olha esse caso aqui. Esse caso aqui, ó, é o hominho que eu estou falando para você. Eu sou aluno no Maternal 1A, sou aluno nesse professor de física Corona, eu sou aluno, tá vendo? Aparece aqui, ó, esse homenzinho aqui querendo dizer que eu sou aluno nessa sala. No caso, quando não aparece, quer dizer que eu sou o professor da sala. Então, como você só vai aparecer essa turma, ou mais a que vocês criaram para me enviar, show de bola. Se não criar ainda, vai aparecer só essa, escrito PEC 7, turma quarta, né? Quarta turma Brasil. Show de bola. Quando você clica nela, o que que abre? Abre a nossa turma, abre o nosso grupo. E ele é dividido, relembrando, em mural, atividade, pessoas, que é onde você adiciona alunos, onde você coloca, olha o tanto de aluno que a gente tem aqui. Nós temos mais de cento e tantos, porém, somente 59 aceitaram o convite lá. Alguns argumentaram comigo que não conseguiram se programar, vão ficar para a próxima turma. Eu quero salientar vocês que para estar na próxima turma tem que me mandar mensagem, não tem como cadastrar novamente, tá? Uma vez o e-mail cadastrado, não tem como ser feito isso de novo. Aí, é, na parte de pessoas, você adiciona aluno, você adiciona professor. E tem o campo notas, que isso aparece só quando você é professor. Vocês vão criar uma turma, vai aparecer esse campo para vocês. Voltando aqui no mural, e eu quero mostrar exatamente isso aqui para vocês. Eu atribuí para vocês 3 tarefas até hoje. Vamos aqui lá no final do mural. A primeira era para vocês colocarem aqui, ó. Sejam bem-vindos, me sinto honrado em ter vocês. Nossas aulas começaram no dia 1/5, certo? Falo do YouTube, do canal do YouTube, para vocês se inscreverem, ativar o sininho. Todo vídeo que eu coloco lá, você vai passar a receber. E aqui eu coloco para vocês colocarem de onde vocês são, qual que é a cidade, que aula que vocês dão. Vocês já fizeram isso? Depois nós tivemos uma atividade, ó. Flávio Naves postou uma nova atividade. Nosso primeiro encontro. De 43 pessoas que receberam esse trabalho, somente 15 conseguiu entregar. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Como é que eu vejo isso? Eu clico em cima da atividade e consigo ver aqui, ó, quais foram as pessoas que me entregaram. Por exemplo, o Adenilson entregou com atraso, o Douglas com atraso, ó. Eu estou conseguindo ver os vídeos todos que vocês me mandaram. Tá tudo aqui. Ó, Maria, a Miriam Bisotto tá entregue com atraso. Só para vocês entenderem como é que o sistema faz. E esse pessoal aqui tá tudo como pendente.
Olha o Paulo aí, ó. Tá aqui a Adriana. Então, vamos supor, o Adenilson, ele me entregou, eu clico em cima dele aqui e consigo ver o que, que é o material que ele me entregou. Porque eu não vou abrir aqui, porque depois a gente vê isso aqui separado. Só estou explicando. Agora, Flávio, onde é que eu entrego um trabalho ou não entrego? Aí eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Claro que eu estou como aluno, como professor, pode ser que eu não consiga fazer exatamente como vai aparecer no seu caso. Mas eu vou tentar. Vamos lá. Eu vou mandar editar essa tarefa. Não vai aparecer nessa simulação aqui. Deixa eu tentar responder. Deixa eu ver aqui se algum professor fez aqui, me chamou e criou. E se tiver criado, vocês vão entender. Ó, vou entrar na sala desse professor aqui, porque uma das tarefas deles é isso. Era vocês precisavam me criar um formulário e mandar para mim, certo? Esse professor criou aqui, ó, física teste. Criou uma sala, mandou, essa é a tarefa de ontem. Criar uma sala, me colocar como aluno, eu até coloco o e-mail lá para vocês me adicionarem, e aí me mandar a atividade. Esse aqui é exatamente isso que ele fez. No caso, quando ele fez isso, quando eu mando a atividade para vocês, vocês recebem exatamente desse jeito aqui, e tem esse botão aqui, ó, ver atividade. Você clica em ver atividade, aparece para vocês assim, ó, o que que é para ser feito, qual que é o título, parará, e aqui o formulário. Eu posso vir aqui preencher o formulário, mas não quer dizer que a tarefa foi entregue. Para a tarefa ser entregue depois que você preencher o formulário, você fecha o formulário e vem aqui, ó, e marca como concluída. Se você não marcar aqui como concluída, essa tarefa não é entregue. Aí acontece o que eu mostrei para vocês, ó. 34 pessoas fizeram, mas só 24 entregaram. O que que isso quer dizer? 34 pessoas receberam esse formulário para responder, pode ser que as 34 responderam, mas se não clicaram nesse botão que marcar como concluída, eles não vão conseguir. Um exemplo, eu vou fazer para vocês entenderem o que que acontece quando marca como concluída, ó. Marca como concluída? Sim, eu desejo marcar. Aí, terminei a tarefa, olha lá, aparece o botão cancelar envio que eu contei para vocês. O que que esse botão quer dizer? Se eu cancelar envio aqui, ele vai cancelar o que eu acabei de entregar. Ó. Deseja cancelar? Vamos supor que eu errei, esqueci uma coisa, cancelo. Ele é devolvido de novo, tá vendo? Volta para mim, volta para a situação de atribuído, e aí tá pronto para eu fazer. Essa é a parte quando eu falo para vocês, vocês precisam preencher o formulário e marcar como concluído. Esse botão no celular, ele vai estar numa opção, uma setinha embaixo. Tem uma setinha para cima, uma setinha, você clica nela, ele sobe. Ele sobe e aí tem marcar como concluída, ou alguns celulares, por causa do português, tá entregar atividade. Por isso que eu falo as duas opções, porque depende do idioma que está o celular. Ok? Eu espero que eu tenha explicado. Entenderam, Neide? Entendeu, Miriam? Acho que sim. Então, olha só, Flávio, no meu aqui, eu estou usando agora o notebook, né? Antes eu estava Ok. usando só o celular, estou usando o notebook. Aí eu estava com dificuldade de achar, eu já vi vários erros que eu cometi no formulário, mas para tentar cumprir data, horário, essas coisas. Aham. Mas assim, eu não acho esse aí concluído e nem sei como eu te enviaria esse formulário. Tá, eu vou fazer o seguinte, Miriam. Você está no notebook, certo? Sim. Você está no notebook ou no celular? Agora, eu tô te vendo no celular. Não, no celular. Tá. O que eu vou te pedir é o seguinte: para a próxima aula, né? Acessa a nossa reunião pelo notebook. Que aí eu vou pedir para você compartilhar sua tela e a gente faz junto. Mas de antemão, só falando para você entender. Abre aí para mim, por favor, a nossa Classroom. A minha Classroom, PEC 7, Turma Brasil. Você consegue abrir no seu computador? Ah, sim. Uhum. Peraí. Não, mas pode ir vendo aí com o pessoal, porque eu vou tentar aqui, não estou achando, não. Neide, você conseguiu? Flávio, da segunda aula eu consegui, só que foi ontem, quando você explicou, foi que eu entendi. Agora eu vou ver a atividade da aula de ontem, que ontem eu não tive como fazer, porque eu tive uns imprevistos, vou fazer hoje.
Show de tá? bola. Beleza. No primeiro dia, parece que eu estou percebendo que não foi enviada. Eu vou dar uma olhada aqui, ver o que que aconteceu, Tá. que foi Ó, aquela das boas-vindas que você deu. ok. As boas-vindas era para responder, era só uma acolhida, né? Mas Aham. tem atividade no primeiro dia. Eu vou de novo mostrar para vocês aqui, gente, como é que chega para vocês aí. Olha a minha tela. Eu creio que todo mundo está visualizando a minha tela aí. Quando chega para vocês, chega nesse formato aqui, ó. Ó. Vamos supor que aqui tivesse escrito PEC 74 Brasil, certo? Que é a turma de vocês. Eu nessa tela, tô nela. Ótimo. Aí vai estar aí, Flávio Naves postou a atividade número 1, certo? Uhum. Clica em cima da atividade número 1. Quando você clica em cima, embaixo está a opção escrita assim, ver atividade, não tem? Sim. Clica nesse botão ver atividade. Vou voltar. Quando você, no caso nosso aí, né? Ou você clica em cima, ou vai estar o botão ver atividade. Quando você clica em ver atividade, vai abrir o que era a tarefa, o enunciado da tarefa, vai abrir o formulário, e do lado direito está escrito marcar como concluída. Se for no celular, marcar como concluída vai estar aí embaixo. Bom dia, Iris. Bom dia, Ana. Conseguiram achar? Se for se for no computador, vai estar em cima esse enviar. O meu, eu estou vendo cancelar envio, é porque eu mandei, né? É porque você mandou. Isso, parabéns. Isso, é isso aí. Aperta nele, aperta no cancelar envio, para você ver e entender o que eu estou dizendo. Quando você apertar em cancelar, ele vai mudar para marcar como concluído. Ah, tá, cancelar envio. Entendeu? Então, esse é o botãozinho que os alunos, que vocês precisam para que o professor enxergue que a atividade foi entregue. Por que eu estou comentando isso? De novo, lembrando, o formulário, ele é algo dentro da atividade. A atividade é maior do que o formulário. Então, não adianta fazer o formulário e não entregar a atividade. O professor não fica sabendo. Claro que eu até consigo ver pelas respostas do formulário quem preencheu. Porém, eu não consigo dar nota. Então, esse é o ponto, porque a gente precisa avaliar essas atividades que estão vindo, né? Então, é só questão de achar esse botãozinho aí que precisa a atividade ser concluída. Tá ok? Show de bola. Vamos lá, gente. Vou passar mais um conteúdo para vocês. Eu quero dizer de novo, não se preocupem em relação a tô com dificuldade com a atividade, eu quero mandar uma mensagem lá para perguntar isso ou aquilo. Utilizem a ferramenta, é para isso. E eu posso dizer para você que talvez eu não consiga responder instantaneamente, porque existe outras turmas, existe outras situações, mas à medida do possível eu vou respondendo. E eu acho muito bacana, aconteceu até com a Miriam me mandou uma pergunta, aí lá na frente ela falou, não precisa mais, já descobri. Isso é sinal que é tentativas, e aí isso me orgulha, porque vocês estão sendo persistentes. Continuem, tá bom? Vamos lá. Flávio, só te fazer uma pergunta Oi, aqui antes. pode. Então, agora quando tu abriste aquela tela que mostra quem te entregou daquela segunda atividade do vídeo, aí tu dissesse que eu entreguei com atraso, mas ela terminou a aula, eu já fiz e coloquei para enviar. É Talvez deu porque. algum problema. Não, é porque na hora da aula eu fui lá e mexi no horário para entregar. Não sei se você lembra. Eu fui lá e Ah, fiz tá. um. Aí, Entendeu? Mas entenda assim, que eu faço questão de mexer para vocês entenderem que até isso o sistema controla na questão dos alunos, entendeu? Então, sim. por querer que eu faça aquilo lá, eu coloco um prazo muito curto para vocês entenderem que dá para você ver quando o Ah, aluno tá. entrega atrás, tá? E a outra coisa que eu queria te perguntar dessa atividade que é para entregar hoje até às 8 horas, né?
no caso aqui, eu consigo visualizar lá o meu formulário, porém, eu não sei como que eu mandaria isso aí pelo e-mail, né? Aí tu vai ampliar o prazo um pouquinho para entrega? Tá, vou, mas deixa eu dizer uma coisa muito importante para você, Miri, para todo mundo. Você não precisa me mandar por e-mail, desde que você tenha me colocado como aluno. E lá no Ah, tá, enunciado ele fala isso. entendi. Inclusive, eu coloco até Uhum. meu e-mail lá, entendeu? Não, eu achei que eu tinha que mandar pelo e-mail. Não, você vai me colocar como aluno da sua Como lá em sala. pessoas. Isso. E aí no enunciado tem um e-mail certinho que você tem que me coloca como aluno, que aí todas as atividades que você fizer dentro dessa sala sua, eu vou receber, entendeu? Sim, Então você não precisa entendi. enviar para mim não, é só me Tá, colocar como aluno. Aí beleza, eu vou aceitar participar e aí fica fácil, tá? tá. Show de bola. Vamos lá, gente, vamos que vamos. Hoje nós estamos no terceiro dia do nosso encontro e nós vamos falar sobre técnica de gravação de videoaula. Não vou ser irresponsável de falar que a gente vai aprender tudo aqui que tinha que aprender. Não vou ser irresponsável de falar isso, não. Porque isso é impossível. A gente está falando de algo que tem vários recursos, várias coisas que podem ser feitas. Porém, eu quero que vocês entendam que a gente vai trabalhar aqui algumas dicas principais, algumas coisas que devem ser feitas para que melhore, para que fique mais fácil essa interação, né? Como é que eu posso posicionar para vocês entenderem? Essa dinâmica de nova aula que vocês estão tendo que dar. Ponto. E falando disso, qual que é o primeiro tópico aqui que eu queria dar como dica para vocês, professores? É a questão da voz. Não é porque vocês não estão na escola que não precisam se preocupar mais com a questão da voz. Isso precisa continuar sendo trabalhado, precisa continuar sendo visto, para que vocês mantenham uma qualidade boa no que vocês estão falando. E o primeiro tópico para que isso fique bom, sabe o que que é? Parar de beber leite. Isso é uma dica que vem lá de quem canta, lá do pessoal que canta, que eu estou trazendo para professores, que muitos não têm essa noção, ou continuam fazendo, que é questão de beber leite. Leite irrita as cordas vocais. Leite não é um alimento que ele é feito para as pessoas adultas, né? Na verdade, não é feito nem para criança, é para bezerro. Mas a gente tem o costume de beber, e leite e todo derivado de leite, ele irrita a sua garganta, vai fazer com que você precise beber mais água. E aí é outra dica que eu quero dar para vocês. Quem está com garrafinha aí do lado onde vocês estão? É importantíssimo. Boa, boa, Paulo. É importantíssimo isso. Precisa manter o hábito que vocês têm de ir para a sala de aula com a garrafinha. Isso aqui está ao vivo e é o pior. Se você falar, eu tenho que ir ali para pegar água, eu tenho que ir ali para fazer isso, fica pior essa questão na sala, certo? Na sala virtual, porque quando você fica ausente, aí todo mundo se acha na situação de desbloquear o microfone. Então, assim, eu tô com o sol bem no meu rosto aqui, mas tudo bem. Tá fazendo umas linhas, mas ok. Eu vou tirar a câmera, que até a conexão vai melhorar. Então, e vou compartilhar a tela. Qual que é o grande detalhe que eu quero mostrar para vocês hoje em relação a técnicas? Primeira coisa é preocupar com isso, com a voz. Preocupa e se prepara para essa aula. Então, não vai começar uma aula agora que ela vai começar às 7 horas da manhã e não vem 10 para 7 para ficar aqui disponível para o seu aluno, não. Prepara isso antes, presta atenção no que você vai precisar utilizar. Se você vai precisar usar equipamentos de Bluetooth, eu vou colocar uma caixinha de som para tocar uma música, eu vou utilizar a TV para mostrar alguma coisa. Então, entra antes e já se programa, deixa isso já tudo arrumado. Porque tem uma máxima que acontece com essa questão de tecnologia, é que quando você não se programa, dá tudo errado. Então, o que eu quero dizer? Quando você não antevê as coisas, chega na hora, você vai precisar fazer, e quem diz que as coisas vão funcionar? Não vão funcionar. Certo? Então é importante entender isso
e se preparar. Beleza. Próximo tópico, iluminação. E aí exatamente o que eu estava dizendo aqui. Se vocês olharem a turma de vocês, dá para perceber entre vocês mesmos a questão da iluminação. Nós temos aí pessoas que estão com a luz bacana. Vou usar o caso da Miriam. Miriam, vou te usar como exemplo. A Miriam está numa posição ali fantástica. E eu queria que vocês entendessem duas coisas na filmagem da Miriam. Primeiro, a luz do teto. Olhem todo mundo para o teto agora. Ela não pode estar nas suas costas. A luz tem que estar na frente, na sua frente. O que eu quero dizer com isso? Se a luz do teto ela tiver da sua nuca para trás, o que vai acontecer? Essa luz não te auxilia, ela não te ajuda. E por que ela não ajuda? Porque ela faz sombra no rosto. Agora, se a luz estiver no seu rosto, igual eu estou aqui, o sol está entrando pela janela, está batendo no meu rosto, essa luz, ela beneficia 200% essa filmagem. E por que eu estou dizendo isso? Porque luz é 80% de uma filmagem, é 80% de um vídeo. Quando você põe o sol ao seu favor, que ele está pondo no seu rosto a luz, 80% do seu vídeo vai ser bacana, independente do conteúdo, tá? Eu quero deixar isso bem claro para vocês. Independente do conteúdo, vai estar bacana. Só que quando tá do lado, cai para 60. Então, olha onde vocês estão agora, no cômodo que vocês estão agora, se a janela estiver no lado, do seu lado, né? Se a janela estiver na orelha, se a janela estiver do lado esquerdo ou direito, ela vai estar te contribuindo só com 60. Ou seja, 60% do seu rosto vai estar bacana. E isso é a situação ideal, você ter a janela na sua frente. Se ela vier para a lateral, quer dizer que vai ficar só 60% bacana. Flávio, mas como é que eu vou fazer isso? O primeiro ponto que eu posso dizer pega o seu celular, liga a câmera frontal, a câmera de selfie, e vai posicionando ela até você achar a definição melhor do seu rosto, sem sombra. Flávio, mas agora eu coloquei a câmera aqui numa situação que tá mostrando o meu guarda-roupa, tá mostrando não sei das quantas. Você precisa preocupar, sim. Nós vamos falar disso com a questão do que está compondo o seu vídeo. Mas o primeiro ponto, que é essencial, é a iluminação. Não acabe com a iluminação por causa de um móvel que está no fundo, que você não quer mostrar, um guarda-roupa, uma cama, seja o que for. É preferível você mudar essa cama de lugar e ficar no ponto correto do que você mudar o ponto correto por causa do móvel, por causa de alguma situação. Uma professora, uma sugestão que eu dei esses dias, a professora, ela dá aula para o maternal, a janela dela tem uma claridade fantástica, mas essa posição guarda-roupa aparece. E ela falou, eu não quero esse guarda-roupa, como é que eu faço? Eu dei a sugestão para ela, que eu falei, você não está percebendo uma coisa. Se você angular isso aí e está mostrando o guarda-roupa, cria um painel de TNT. Ela foi e criou e ficou fantástico. Porque vocês são acostumados, né? A maioria dos professores são acostumados a criar painéis e tal. Então, assim, o guarda-roupa era um problema. Quando ela criou esse painel de TNT, que não foi grande, resolveu um problema e agregou na sala. E aí eu falo do próximo tópico que a gente tem que falar hoje, que é a questão do ambiente. Gente, eu já entrei aqui com alguns professores que na hora da live, lá no fundo, dava para ver guarda-roupa aberto, dava para ver armário com vasilhas penduradas. Vamos lá. Eu não estou aqui para chacotar ninguém, eu volto a repetir isso para vocês, eu estou aqui só para orientar, para contribuir. Quando você liga o celular e você está se olhando, não veja só você, veja o ambiente inteiro. Então, vai fazendo a leitura de toda a sua tela. E aí eu vou pedir para vocês olharem a Miriam novamente. Clica em cima da Miriam. A Miriam, lá no fundo, lá tem livros,
Lá no fundo lá tem uma estante, né, Miriam? É uma estante isso aí? É. Tem uma estante. E principalmente, que eu quero que vocês olhem aí, é o seguinte, é o teto juntando com a parede. Isso é uma situação excelente. Tá vendo que dá para enxergar linhas cortando o vídeo? Eu estou dizendo do encontro da laje, né? No caso é um teto de madeira, encontro do teto de madeira com a parede. Isso criou linhas, dá uma percepção que a Miriam está num ambiente grande, dá uma percepção que parece que ela está num ambiente muito amplo. E isso é diferente de quando você vai gravar e encosta na parede. Por exemplo, o ao vivo que nós fizemos ontem, eu estava nas minhas costas, tinha uma prateleira de livros. E qual que é a impressão que dá com aquilo ali? Você está sendo sufocado pela câmera. A câmera está pressionando você contra a parede. Mas quando você faz nesse formato, que consegue mostrar as linhas de trás, eu vou até abrir a câmera aqui para vocês olharem a minha aqui, onde eu estou hoje. A diferença do que eu estava dizendo em relação a ontem e o que é a situação minha hoje. Quer ver? Deixa eu me ver aqui. Ok. Ó, eu estou dizendo disso aqui, ó. Acompanha meu dedo, ó. Ó. Essa aqui é a junção da laje com a parede. Então tem uma linha sendo traçada aqui. E é isso que eu estou dizendo. É melhor você filmar no ambiente igual a Iris está, igual o Paulo está, igual a Miriam está, o Herbert, onde eu vejo essa junção da parede. É sinal que a câmera está dando amplitude. Eu vou usar a Cristiane. A Cristiane tem um fundo mural fantástico. Só que, se ela pegar essa câmera dela e aproximar mais dela, dá a impressão que ela está pressionada. Que ela está entre alguma coisa, entendeu? E a parede. E isso é duas percepções que vocês precisam ter. Quando você coloca profundidade no vídeo, fica amplo, fica grande. Você fica grande nesse vídeo. A Marise também está muito bem, hein, Marise? Marlice, o sol, acho que você está aproveitando a luz do sol. Tá fantástico, tá fantástico. Isso aí, eu falo que não tem luz melhor do que a luz do sol. Porque o seu rosto está brilhando, o seu rosto está totalmente sem sombra, e fantástico. No caso de luz do Paulo, aquela janela lá no fundo dele lá não está contribuindo, entendeu? Ela está gerando sombra no rosto dele na frente. Então precisa ser invertido aí. Eu só estou comentando usando vocês mesmos, gente, como exemplo, porque vocês conseguem se ver, tá? Não levem para o lado pessoal, não, pelo amor de Deus. Não é essa a ideia. Vamos lá. O próximo tópico é a respeito de aparência. E aí, eu posso dizer para vocês que aí vem naquela questão do vídeo que eu disse, né? Vocês precisam se sentir mais motivados para estar numa aula. A minha esposa brinca comigo que eu passo perfume para vir fazer aqui os encontros com vocês. E ela ri, e ela fala, para quê? O que tem a ver usar perfume? Que ninguém vai sentir isso. E eu falo, tem tudo a ver comigo. Porque eu preciso sentir bem para vir aqui estar bem para vocês. Então, assim... O que foi, Lourdes? A Lourdes está tendo crise de riso ali. Aí, o que acontece? Você precisa estar bem. Queimou a boca? Você precisa estar bem com você. Quando você está bem com você para dar uma aula, para estar aqui de frente dos alunos, a primeira coisa que é importante é você transmitir essa mensagem. E as crianças são sensitivas. O que eu quero dizer? Elas sabem quando você se preparou para estar com elas. Elas percebem isso. Todo mundo percebe, na verdade. Mas as crianças têm isso mais aguçado. Então, uma das primeiras coisas é a questão da aparência. Se a sua escola tem um uniforme, se a sua escola tem uma padronização, apareça com essa padronização. Outra coisa que me perguntam muito é, Flávio, eu tenho que usar uniforme, meu uniforme é desde o sapato, a calça, então eu tenho que ficar aparecendo completo para o aluno? Não tem que aparecer completo de forma alguma. Por quê? Porque os alunos, eles têm a percepção de você, lá na escola, fisicamente uma coisa, mas aqui o que precisa aparecer é a sua fisionomia, é os seus trejeitos, é o seu gesto, é a sua cara de bravo ou de alegre,
e eles precisam focar, eles têm uma tela muito pequena na mão para conseguir pegar todas essas questões no seu rosto. Então, assim, eu não quero que vocês estejam pressionados entre a parede e a câmera, não quero isso, por isso que eu falei da amplitude, porém o rosto tem que aparecer por completo, igual eu estou para vocês. Tá aparecendo a parte do meu ombro aqui, ó, para cima. Então eu estou bem focado para que vocês consigam ver a minha expressão facial por completo. Se eu tivesse aqui em pé, distante, posso dizer para vocês que ia perder totalmente essa questão da expressão facial. Vocês estão me entendendo? Dá joinha se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Tá. Dicas de filtro. Eu posso dizer para você assim, ó. O Instagram, por exemplo, tem um monte de filtro para quem utiliza. Mas a ideia minha é que vocês usem ferramentas aqui que consiga gravar, que são interativas na questão de aquecer, falando de Meet, falando de Zoom, falando de outras, JoinMe, outras ferramentas que a gente vai estar falando aqui, nenhuma tem filtro, tá? Todas elas são bem diretas. Mas o que eu falo para vocês é assim, ó, tá lidando com criancinhas pequenas? Vai lá, pode pôr um filtro que coloca uma anteninha, né, alguma coisa nesse sentido. Mas se você estiver falando com já crianças um pouco maior, vamos lá, de 10 anos para frente, vá na realidade mesmo e toca o bonde, tá? Eu sei que tem professores dando aula pelo Instagram, fazendo live no Instagram. Então, vai muito da dinâmica tua. Eu gosto muito da interação. Se o que você está usando está gerando interação, continua. Está aquecendo a sua turma? Continua. Eu sou dessa proposta, tá bom? Próximo tópico. Eu falei de ambiente, de aparência. Eu quero mostrar um negócio para vocês aqui, ó, em relação ao quadro. Não sei se vocês já ouviram falar esse nome, mas tudo que você filma, ele se resume a um quadrado. Então, assim, quando tem amplitude, como eu citei o meu caso, citei o caso da Miriam, a gente tem aqui quase a casa inteira para se preocupar com a questão do que está se mostrando. Quando foca, igual está a Cristiane, ela está atrás de uma parede, a única coisa que eu consigo ver é 10 centímetros do ombro dela para a esquerda e 10 centímetros do ombro dela para a direita. Então, no caso da Lourdes, também da mesma forma. Então, o que isso quer dizer? Se você for criar um cenário nesse quadro, você não precisa criar um cenário para a parede inteira, que ninguém vai ver isso que você está criando. Tá entendendo? Então, vou criar um cenário, eu quero colocar uma sequência de números, eu quero colocar uma sequência de balões. Você coloca balão onde você está. Então, não cria toda a parede, depois você liga a câmera e fala, nossa, não deu certo. Não cabe, a coisa não aparece, estão entendendo? Então, o cenário de vocês é exatamente o quadro da câmera. O que eu indico nisso? Pega a câmera, coloca no lugar fixo. Esse lugar que você colocar, marca ele, pega fita crepe, marca no chão, ó, esse aqui é o lugar da câmera, todo dia vai ser aqui. E onde você for ficar, e aí eu vou dar uma dica aqui para professores de educação física, que eu não sei se tem aqui, mas professor de educação física não só marca a câmera, também como marca o ponto principal dele. Porque como eles andam muito, vai para lá, vai para cá e mexe, pula, eles perdem a noção de onde é que eles precisam ficar. Então, pega a fita crepe e marca o chão também. Então, vai marcar onde está o celular, vai marcar onde ele precisa ficar. No caso de vocês estão sentados aí em alguma cadeira, alguma coisa. Então, precisa ter essa posição aí sempre fixa, sempre para ter o mesmo padrão. E depois você grava um vídeo, você está na posição assim, depois você grava o outro, você está nessa de cá. E é isso que eu quero dizer. Outro você está mais distante. Então, é bacana ter uma posição fixa. Professores de educação física ou professores que querem mostrar o corpo inteiro, qual que é a posição que o celular tem que ficar? Olha, gente, o celular, ele capta, ele é como se fosse o farol de um carro. Vocês estão me ouvindo? Ele capta como se fosse o farol de um carro. O vídeo travou. Deixa eu ver se volta, vai voltar.
Estamos ouvindo, só sumiu tá a ouvindo? imagem. Então ótimo. Então o que acontece? Ele capta como se fosse um farol de um carro, como se fosse um raio de luz, né, no sentido triangular. E para a câmera, isso do celular, se você colocar ela alta, o chão some e só vai aparecer depois de 1,5 m, 2 metros, que você vai conseguir mostrar esse chão. Então, para quem quer ficar em pé, professores que querem ficar em pé, mostrando totalmente, o celular tem que partir do chão para cima. Então, o que eu estou querendo dizer? Você vai pegar o seu celular, posicionar ele num ângulo de 70 graus, para vocês entenderem, 90 fosse se ele estivesse em pé, o celular em pé. Você vai posicionar ele em 70 graus, ou seja, a câmera vai filmar nesse sentido aqui, ó. E aí, a posição do professor vai ficar grande em relação ao que está sendo filmado. Professores de educação física precisam se atentar ao que eu estou dizendo. Quando você coloca essa câmera no chão, você vai ficar grande e dá para se ver todo o movimento que você faz. A minha sugestão, pega o celular, põe lá, verifica se ele está vendo o piso, o tatame, o que você colocar de base. E, de novo, presta atenção no cenário. Professor de educação física, geralmente em casa tem aqueles pesozinhos, tem bambolê, tem cone. Pega tudo isso e traz para dentro do seu cenário, para ficar chamativo com relação àquela aula. E aí eu vou lembrar vocês, os outros demais professores. Vocês são professores de matemática, de inglês, seja o que for. Precisam ambientar onde vocês estão assim. Então, o que eu quero dizer? Lá no fundo, eu sou professor de geografia. Lá no fundo, tem que ter um mapa mundi, tem que ter um mapa do Brasil, tem que ter alguma coisa que remeta ao que você efetivamente dá aula. E não precisa ser coisa sofisticada, não. O presidente, por exemplo, Bolsonaro, ganhou com a bandeira do Brasil no fundo. Depois vocês dão uma buscada aí e vê como é que era a estrutura dele para fazer as lives. Teoricamente, amadora. E o cara virou presidente. Então, você precisa entender que o cenário, o que aparece é muito importante. Do jeito que eu estou aqui, eu posso ser, no caso, para vocês entenderem, eu estou na casa da minha mãe, né? Viajei ontem, essa noite. Aqui, do lado, no fundo, eu posso ser um arquiteto, ter um painel aqui, eu posso falar de um monte de coisa. Se você não ouviu o que eu estou falando, você não sabe, eu sou professor de quê, o que é o meu assunto, certo? Agora, se eu olhar a Miriam, eu estou vendo um monte de livro ali, eu estou vendo ali uma mesa cheia de coisas ali, parará, eu já começo a falar, essa mulher, por causa do óculos, essa mulher é estudiosa, essa mulher... Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, gente? Presta atenção numa coisa, quando vocês assistem, pode falar, Herbert. Só estava dizendo que estávamos entendendo. Show de bola. Né, pelo menos. Ok. Então, assim, eu quero... Novela no Brasil é muito divulgada e muito assistida. E eu quero que vocês entendam e passem a observar isso. Quando uma cena, ela está enquadrada, quando tem uma família, quando tem uma mesa, quando em cima da mesa tem produtos, tudo aquilo ali é pensado para estar ali. Principalmente quando aparece alguma marca de alguma empresa. Até o carro, quando um artista sai de uma casa para entrar dentro de um carro, o que é focado é para mostrar a marca do carro, mostrar qual que é os detalhes do carro. Então, quando eu venho aqui para vocês, eu preciso fazer uma leitura rápida que vocês são professores. Eu estou vendo aqui 11 professores. O que eu tenho mais ou menos noção que é para a linha da educação é a Miriam. Para vocês entenderem. Ok? O restante pode ser blogueiro, youtuber. Eu tô vendo um monte de gente bonita aqui, mas nenhuma quer dizer que é professora. Tá certo? E é isso que faz ser único o cenário. E aí eu falo para você, Flávio, eu vou ter que gastar. Não, essas ideias estão aí. Pensem fora da caixa, sejam criativos. Se você é professor de inglês, tenha pelo menos a bandeirinha aqui dos Estados Unidos, sabe? Cria aqui alguma forma de, se você conseguir projetar, ou tem aí um quadro que mostra Nova York, que mostra a London Eye da Inglaterra, é isso que eu estou dizendo. Cria esse cenário, faz esse ambiente ser único do professor fulano.
E aí o que diferencia isso? Porque eu vou dar um exemplo. Não tem ninguém aqui na parede branca que eu possa citar, mas eu tenho na parede rosé aqui, a nossa amiga aqui, deixa eu ver, Iris. Nossa amiga Iris, ela tá com fundo lá, uma parede de rosé e uma porta, certo? Uma porta de madeira lá. Eu vou usar o Iris porque é mais ou menos o que eu precisava. No caso da Cristiane, como tem um papel de parede, né, na parede, não dá para usar ela como exemplo, mas vocês vão me entender. Se a Cristiane ou a Iris tivesse com fundo ali uma parede branca, a Iris e a Cristiane poderiam estar em qualquer lugar do Brasil, do mundo, porque uma parede branca é uma parede branca em qualquer lugar, concordam? E aí não tem diferenciação. Então, assim, não tem nada que faz aquele cenário direcionar que a Cristiane ela está num lugar preparado para dar aula. E aí esse é o ponto. O aluno percebe isso. Entenderam? Quem está olhando percebe se vocês estão no lugar preparado para ele ou se você está num lugar que, na verdade, você sentou aqui agora para fazer. Então, isso é importante. E vocês vão dar show. Eu sei que vocês sabem fazer muito bem essa questão de criar cenários. Ok. Próximo é recursos extras. Eu comentei há pouco. Se você vai usar caixinha de Bluetooth, se você vai usar. Flávio, eu quero que eu vou usar uma TV no fundo para que ela transmita algum vídeo para os alunos. Pode? Pode. Só que tudo isso que você vai utilizar, eu vou dar algumas dicas em relação ao consumo da sua internet. Se você for usar outro aparelho para mostrar vídeo do YouTube, saiba que ele vai dividir a internet da sua casa. Então, se você vai dar aula exatamente nesse momento aqui, e tem outras pessoas na sua casa que utilizam a internet, você vai ter que pedir, gente, dá uma parada aí, porque senão a conexão minha não vai ficar boa. E isso tem que ser negociado mesmo, porque não dá. A mesma internet que vocês estão fazendo a transmissão ao vivo, ela está precisando mandar o vídeo de vocês e está precisando receber os vídeos dos alunos, certo? Então a gente já ocupou metade dela aí, só para vocês entenderem. E aí, se outras pessoas entrarem para jogar ao vivo, para assistir Netflix, para assistir YouTube, vão competir nessa internet com você. O que vai acontecer? Vai travar todo mundo. Nem as pessoas assistem Netflix e nem você consegue dar aula. Estão entendendo? Então, isso é crucial entender. Vou dar aula, vai lá, combina bem com a sua família, fala, gente, desconecta aí, vai fazer atividade aí da escola, vai fazer outra coisa, porque agora eu vou dar aula e preciso dessa internet plena para mim, eu preciso utilizar com as minhas ferramentas. Agora, imagina comigo, você tem que aparecer na aula ao vivo, você tem que receber os vídeos, né, ao vivo dos seus alunos, você quer mostrar um vídeo do YouTube para os seus alunos e ainda tem alguém no Netflix. Não vai sobrar internet para ninguém. E aí vai ficar caindo, vai ficar travando. E não é esse o objetivo, ok? Próximo tópico. Travou agora, Flávio. Transmitir músicas. A minha dica em Tá travando, Flávio. A gente perdeu alguma coisinha que falaste antes aí. A gente não percebeu tu falando sobre a música, não deu para escutar. E agora tá travado. Tá, mas vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Oi? Sim, agora sim. Tá. Tá bom. Então eu vou mudar o layout aqui, porque eu tava querendo... Olha lá, tá falhando sua voz. Ok. Eu vou mudar esse layout porque eu tô querendo ver todo mundo. E aí tá... Alterar layout. Ótimo. Aí, o que acontece? Quando você
tem a caixinha JBL, você quer reproduzir som para os seus alunos, tem alguma coisa que precisa reproduzir som. A minha dica em relação a isso entre o seu computador, o seu celular, né? Entre o computador e o celular, tá fazendo a filmagem. Você é o primeiro que aparece. A caixinha de som tem que ficar nas suas costas. E aí, por que a caixinha tem que ficar nas suas costas? O som que sair lá vai ficar muito bacana, vai ficar show de bola para quem está ouvindo, mas se você colocar a caixinha de som entre o celular e você, fica rachado, o som fica parecendo uma caixa de abelha. E isso por quê? Porque a captura do microfone não consegue acompanhar a altura da caixa. Então, da caixinha, né? Então, o que acontece? Fica muito ruim. A minha dica pega essa caixinha de som, coloca ela lá atrás de você, e você aciona essa caixinha para que ela não atrapalhe o seu vídeo, tá certo? Então, a dica nesse caso vai ficar o computador, vai ficar você e a caixinha lá atrás. O som pode ficar tranquilo. Todo mundo vai ouvir você falando, sem problema nenhum, e você vai ouvir os alunos ainda, inclusive. Mas, se você colocar essa caixinha numa sequência errada, colocar celular, caixinha de som em você, ou próximo a você essa caixinha, ninguém te ouve e você não ouve aluno nenhum, tá? Isso é teste, coisas que a gente já fez, e a melhor posição para essa caixinha é lá atrás. E a próxima e última dica... Flávio, só um momentinho. Pode falar. Eu não consigo te ver. E até mesmo para a gente saber, né, usar, eu não consigo te ver. Daí eu já saí, já voltei, mas eu não vejo a tua imagem. Deixa eu já ver cliquei aqui. naquele... Já clicou no homenzinho aí, não adiantou. Ah, não, parei, no homem agora... Tá me vendo? Agora sim. Show de bola. Aí, Miriam, o que acontece? Eu estava explicando aqui a respeito da caixinha, né? Então, exemplo, usando você como exemplo, o ideal, enfim, qualquer um de vocês, o ideal a câmera, tá você sentado numa cadeira e lá no fundo tem uma porta. Então, o ideal é essa caixinha que está lá na porta. Pode ficar tranquilo, todo mundo vai ouvir o que você vai estar falando, vai ser reproduzido tranquilo. E, importante, testa isso antes da aula. Vai lá, liga o Bluetooth, isso costuma dar errado bem na hora da aula. Então, vai lá e testa isso antes, tá? Ok. E o último tópico que eu ia comentar com vocês é a respeito de aulas invertidas. Quando você trabalha com EAD, gente, é importantíssimo isso aqui. Você poder trabalhar antecipadamente com os alunos. Então, o que isso quer dizer? Você manda primeiro o material. O que é que você vai precisar? Olha, amanhã nós vamos fazer tal atividade, vamos estudar a respeito de tal assunto, leia a página tal. Por quê? Porque quando chegar na aula, tá todo mundo com aquele conteúdo já trabalhado na cabeça dele, já está antecipado aquilo que precisa ser realizado, né? Então, trabalhar com aula invertida ou aula antecipada, como queiram dar um nome para isso, no EAD é fantástico. Isso partindo do maternal 1 até a série que vocês quiserem. Vou citar um exemplo do maternal 1. A professora entra hoje e fala assim com os pais: ó, pais, amanhã eu vou precisar de fubá, amanhã eu vou precisar de farinha de trigo, vocês não têm massinha, eu vou ensinar como é que vai fazer a massinha, eu vou precisar de palito de dente. Você já antecipa isso, porque quando chegar no amanhã, né, os pais já sabem e já estão com tudo preparado para a aula, para isso não precisar acontecer durante a aula, porque se precisar acontecer durante a aula, o que o pai vai fazer? Vai ficar pé da vida, porque ele talvez não tenha farinha naquela hora, talvez ele não tenha palito de dente, e aí vai ter que abrir a questão da criatividade. Vocês vão ter que pensar fora da caixa, porque esse é o ponto. Toda vez que você quer aparecer, né? Toda vez que você for dar uma aula invertida e ela for bem montada, na hora é sucesso. Na hora vai ficar todo mundo contente. Agora, se você não fizer isso, na hora você vai gerar muita dor de cabeça para você, que os pais ficam chateados
com coisas que não estavam preparadas, né? Por ser pego de surpresa. Isso é um formato para criancinha. Agora vamos falar para os adultos. Quando você manda, por exemplo, estudem sobre, digita no Google, estudem sobre geometria plana, geometria alguma coisa, estudem sobre mapa mundi, estudem sobre GPS, vai no Google, digita sobre isso. Todas essas dicas que você faz antecipadamente, sem estar passando o conteúdo naquele momento, você está dando aula invertida. O que vai te facilitar isso? Na hora que você tiver um encontro com esses alunos, eles já estão com o conteúdo preparado. Você vai ter uma aula muito mais fácil. Quando você perguntar, alguns vão falar, eu sei o que é isso, eu sei o que é assado. E essa antecipação facilita a sua aula. Estão entendendo isso? É importante. Eu não sei se vocês já faziam isso, se já de alguma forma executavam isso, mas no EAD é uma técnica que faz a sua aula ficar muito mais com interação, te dá mais tempo, dá mais flexibilidade. E o pessoal que usa apostila, o pessoal que usa método CIS, método seja o que for, tem mais facilidade de fazer ainda, porque o seu plano de aula já está montado, e aí você consegue já até ter, no plano de aula montado, ele já tem até essa questão da técnica de antecipação de aula. Tá ok? Flávio, show, pode falar. Assim, a minha sugestão também, pela experiência que eu tenho, toda vez também que eu procurava trabalhar assim e indicar o material que era para ler, era para ler tal capítulo, eu via que muita gente não fazia, muitas vezes, essa leitura antecipada que precisava, né? Uhum. Então, acho que nessas aulas virtuais, eu acho que fica muito bacana também, como tu falar, sair da caixinha, usar a criatividade, né? Pesquisa no Google, ver alguma coisa no YouTube, assim, algo que seja mais dinâmico também, do que somente passar a leitura de material, né? Miriam, você está falando aí, a base do nosso treinamento. Nós vamos aprender no 5º dia, depois de amanhã, isso que você está dizendo, que é ferramentas para se pensar fora da caixa, para fazer essas crianças sair da vala do comum, né? O que é o comum? O comum é isso que a gente estava falando, manda ler um livro, manda ler alguma coisa, manda ler uma página, isso é o comum, todo mundo faz. Mas no 5º dia a gente vai falar a respeito de recursos extras para você fazer essa aula antecipada. Então, o que acontece? Você pode utilizar várias ferramentas da internet. Vou te dar um exemplo. Esse dia o professor de arte falou para mim assim, mas eu dou arte e eu não tenho muito o que fazer. E eu falei para ele, você sabia que dá para os seus alunos tirarem uma foto do rosto dele, e tem um programinha aqui que pega essa foto e acha um quadro na face da Terra que tem o mesmo formato do rosto do que esse aluno seu? Ele olhou para mim e assustou, falou, não. Eu falei, existe isso. Eu falei, você sabia que existe recurso que dá para você pintar qualquer estátua, qualquer quadro, qualquer coisa, com suas cores? Você abre, por exemplo, a Mona Lisa, e o aluno consegue pintar ela do jeito que ele quiser, colocando a cor que ele quiser. Também não. Eu falei, então, isso é pensar fora da caixa. Isso é você vir para uma aula e falar, gente, eu quero que vocês acessem o site tal, e pinta para mim o quadro fulano, tá entendendo? E aí eles vão ficar totalmente envolvidos com aquela situação e vão fazer a aula antecipada. Quando você chegar para a sua aula, eles já estão com esse conteúdo pronto. Parabéns, Miriam, você entendeu o espírito da coisa. Alguém mais quer falar alguma coisa? Silêncio geral. Agora eu não sei se o computador está travado ou se é silêncio. Flávio, Oi. Esse falar alguma coisa a respeito do que nós estávamos falando, ou tu já tá dando assim por encerrado? Não, nós já estamos encerrando. E por que eu estou dizendo assim para vocês? É porque no conteúdo de hoje, que é mostrar para vocês algumas técnicas, nós falamos sobre iluminação, falamos sobre ambiente, falamos sobre aparência e recursos extras, né? E a questão da técnicas de aula invertida já é um gancho puxando o conteúdo que vem na sequência. Então,
o que eu preciso hoje, vocês vão ver pela atividade, que, de novo, ela vai precisar muito dessa questão de vocês percebam o ambiente de vocês. Dá uma olhada, não preocupa com prazo de entrega de atividade. Preocupa em fazer, e, de novo, feito é melhor do que perfeito, ok? Ok. Certo. O silêncio aprova a aula, Flávio. Então, aí eu queria te perguntar... Sim. Então, tu vai nos passar uma outra atividade hoje, né? Sim, sim. Tá. Aí, em relação àquela atividade, porque eu te falei que eu não tinha entendido, né? Vou ser clara aqui. Eu tinha achado que eu teria que colocar num formato para te mandar por e-mail, tu já me dissesse que não, porque dentro do que eu criei, da sala de aula que eu criei, da sala que eu criei, eu te acrescentei em pessoas, fiquei na dúvida se eu te acrescentaria como professor ou como aluno, mas na verdade, como tu vai responder como aluno, tá, na medida que eu te coloquei ali, Flávio, eu não tenho outros alunos aqui para colocar agora. Na medida que eu te coloquei aqui, tu já recebe o meu formulário? Na hora. Tá. E o meu formulário tem vários erros. Por quê? Porque algumas coisas eu não entendi o que seria naqueles tipos de questões. E, inclusive, eu coloquei uma questão a mais, um espaço a mais, que eu não soube como tirar ele de lá também. Tá. Eu coloquei o maisinho e não precisava de mais uma pergunta, e aí eu não soube como tirar, então isso é uma dúvida. Tá. Algumas perguntas eu não entendi como é que eu montava, então, assim, o meu questionário está totalmente imperfeito. Mas não preocupa com isso. O que vai acontecer? Se você tentou criar os 10 e algum você teve dúvida, eu vou conseguir ver. Então, assim, eu não estou nem preocupado muito qual que é a pergunta, e sim se você entendeu a lógica do exercício, entendeu? Então, quando vocês me mandam, vão lá, terminou o formulário, conclui, né? E eu sou aluno, vou receber essa informação. Por exemplo, eu acabei de receber o convite para participar da turma do Herbert, turma de geografia. Então, eu vou acabar entrando na sala dele agora, e aí eu vou tentar responder o formulário dele. Quando eu estou respondendo, eu vejo que ele não conseguiu entender essa questão, ele não conseguiu criar esse formulário, e eu coloco lá nos comentários, e vou entregar ele de novo para vocês darem nota, entendeu? Como se eu fosse aluno. Mas presta atenção nos comentários, que aí é onde é o feedback que eu vou dando. Você não entendeu a questão 3 sua, você não entendeu como é que utiliza. Aí eu explico, é assim, usa para assim. Por exemplo, me perguntaram o que é lista suspensa aqui. Vocês lembram que eu comentei com vocês? Que lista suspensa? Sim, dos estados, né? Isso. Lista suspensa Oi. Assim, eu não consegui nem chegar no para criar o formulário. A gente não encontrou, minha filha me ajudou e a gente não encontrou. Provavelmente ela estava pelo aplicativo, será que não? Porque eu também não estava dando certo. Deixa eu te dizer. Pelo computador a gente estava. Tá. Pelo computador, quando você entra dentro da sala sua, que você criou, a sua sala, vai ter lá atividade. Mas a gente não criou, Flávio, a gente não conseguiu criar nada. Tá bom, então eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou compartilhar minha tela para vocês verem o que onde é que entra para criar isso, tá? Vou parar a gravação para a gente fazer só essa parte aqui, porque aí já é outra situação. Só um minuto.